Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Biografia. O programa de hoje é dedicado a Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Eurípides Barçanufo também era o apóstolo do Cristo e tem uma mensagem de Hilário Silva no livro A Vida Escreve, pelo médium Chico Xavier, que conta que certa vez ele se viu se afastando do corpo físico, num processo de desdobramento. Ele via então subindo, chegando às esferas superiores, onde sentia aquela energia tão boa, e ele ficou impressionado com tudo aquilo e continuou subindo, até que, em um certo ponto, uma voz lhe disse que ele não subisse mais, que ele só poderia ir até aquele ponto. Ele parou ali, ficou sentindo aquelas vibrações maravilhosas, quando ele vê diante dele a imagem de um vulto, e ele observa mais detidamente e percebe que aquele vulto era o Cristo. E ele percebe também que rolava uma lágrima na face do Cristo. Então, ele ali, com a voz embargada, com muita emoção, faz uma pergunta, para tentar um contato, pergunta: por que choras? Mas o Cristo não corresponde à sua indagação. Ele então continua a pergunta e diz: por acaso choras pelos descrentes do mundo? E o Cristo então agora corresponde com aquele olhar dulcíssimo e disse: não pelos descrentes do mundo, que merece o nosso carinho, o nosso amor, mas por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Então esse era o apóstolo também do Cristo. Eurípides Barçanufo nasceu no dia 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Era filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e de Dona Jerônima Pereira, cujos nomes são um pouco difíceis, complicados de falar, mas o mineiro sempre dá um jeitinho para tudo. Então colocaram um apelido no seu Hermógenes de Mojico e na mãe de Dona Meca. Assim ficava mais fácil o trato ali com as pessoas. Eurípides Barçanufo, ele era filho de uma família de 15 pessoas. Hoje, 15 filhos. Hoje a gente imagina, né, 15 filhos, para a gente é uma coisa absurda, que a gente tem 2, 3 filhos e já é difícil, mas naquela época era comum as famílias terem mais de 10 filhos, 10, 15, até 20 filhos. E essa família de Eurípides Barçanufo era uma família que, desses 15 filhos, Eurípides era o terceiro deles. E já apresentava desde criança muito diferenciado, uma criança muito esperta, uma inteligência normal, um coração bondoso, e se destacava então, não só entre os irmãos, mas também entre as pessoas ali do seu convívio. E Eurípides então estudou durante muito tempo, fez seu ensino médio, ensino fundamental e médio, no Colégio Miranda, que era então do professor e diretor José Devil de Miranda. E ele se apresentava também ali como tal, uma pessoa muito inteligente, uma criança muito inteligente, que realmente extrapolava todos os seus coleguinhas. O professor explicava, ele aprendia logo de pronto, ao ponto de ele ser também auxiliar do professor. Ele ajudava o professor, como ele aprendia muito rápido, ele ajudava o professor a esclarecer aqueles alunos que tinham dificuldade na matéria. E até mesmo, às vezes, na falta de um professor, ele substituía o professor também. Então era uma criança que tinha e era muito diferenciada em relação às outras. Aos 6 anos de idade, ele já trabalhava, fazia pequenos bicos e juntava as moedinhas que ele ganhava, mas quando ele juntava ali, ele levava e dava para a mãe, Dona Meca, para que ela pudesse ajudar nas despesas da casa. Então, certa vez, o senhor Devil de Miranda, o diretor do colégio onde ele estudava, procurou seu pai, o seu Mojico, para falar do filho. E o seu Mojico, muito preocupado, será que meu filho está tendo algum problema na escola, de aprendizado ou de disciplina, né? Ficou preocupado, mas não era isso. O seu Mojico procurou, aliás, o seu Devil de Miranda procurou o seu Mojico para falar para ele que o colégio Miranda não tinha mais nada, nenhum conhecimento a acrescentar para aquela criança, que ele já estava preparado já. E como ele era uma criança que tinha muita vontade de aprender, esforçado, dedicado, era conveniente que o pai dele procurasse uma escola superior para colocar o seu filho. Mas o Eurípides Barçanufo, ele tinha 3 problemas na vida dele.
Ele quase não tinha problemas, mas tinha 3 pelo menos, e o primeiro dele era a doença da sua mãe. A sua mãe, Dona Meca, como era conhecida, ela, após ter o primeiro filho, o primeiro parto, ela passa a ter então um problema de crises de desmaios. E essas crises de desmaios dela atormentavam muito o pequeno Eurípides, e que desde criança já tinha essa preocupação, mostrando a responsabilidade dele, e os médicos dali da cidade não conseguiam encontrar os motivos que fazia que a sua mãe tivesse esse surto de desmaio. Ele então, preocupado, né, resolve pesquisar e encontrar, para encontrar a cura da doença da sua mãe. Seu pai hospeda em sua casa um médico, certa vez, um médico desses médicos homeopata, e ele leva então com ele uma série de livros de medicina. E Eurípides, muito curioso, começa a compulsar as páginas desse livro e tentando encontrar alguma coisa ali nesse livro. Quando o médico vai embora, ele deixa com ele, vendo o interesse dele pelos livros, deixa com ele alguns exemplares. E ele começa a pesquisar. Isso não só tentando encontrar algum recurso para a cura da sua mãe, mas também isso despertou nele a vontade de fazer medicina. Então o seu pai, seu Mojico, o leva até o Rio de Janeiro, na Escola de Medicina da Marinha, para fazer sua inscrição, para fazer sua matrícula, e ele passasse então a estudar ali, fazer o curso que eu tinha vontade de fazer. Quando ele retorna então para a cidade de Sacramento, e ele começa a preparar a sua bagagem, a sua mala para ir definitivamente para o Rio de Janeiro, a sua mãe, Dona Meca, só de saber que ia apartar-se do filho, já começa a sentir as crises de desmaio. O que faz então com que o menino resolve abdicar, né? Resolve abrir mão desse seu objetivo para permanecer com a mãe, para ajudar a sua mãe, nos momentos que ela passava de dificuldade. Então Eurípides fica ali na cidade, continua na cidade, mas continua pesquisando, estudando. E ele então resolve abrir uma pequena farmácia homeopática, onde ele começa então a produzir os remédios, no qual ele havia aprendido ali na sua cidade. E com apenas 22 anos, Eurípides já tinha 5 funções de responsabilidade no Sacramento. A primeira, ele era o diretor do Liceu Sacramentano, uma criança carente, que fundou para as crianças carentes, era vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Vamos deixar então para o próximo bloco, continuidade do nosso programa de hoje, falando de Eurípides Barçanufo. Aguarde e voltaremos em instantes. Voltamos ao segundo bloco do programa Biografia, aqui no estúdio da FEB TV. Hoje o programa está sendo oferecido em homenagem a Eurípides Barçanufo. E nós falamos no começo, no primeiro bloco, que Eurípides tinha 3 problemas, e o problema era da saúde da sua mãe. O segundo problema de Eurípides chamava-se Tio Senhor Mariano. Tio Senhor Mariano era um capataz da fazenda Santa Maria, uma fazenda onde residia ali os familiares de Eurípides. E o tio Senhor Mariano, assim que ele chegou na fazenda, começou a acontecer ali alguns fatos inusitados. Que eram panelas que começavam a sair voando pela janela, eram portas que começavam a bater, mesmo estando trancadas, eram pedras caindo no telhado, mas não tinha pedra nenhuma. Então, era um fenômeno que nós chamamos de fenômenos de efeitos físicos. E esse fato, então, é lógico que assustava as pessoas que moravam na fazenda. O senhor Mariano, então, que era o tio de Eurípides, procurou ajuda, foi até na paróquia da cidade, chamou o padre foi lá, benzeu, fez as orações, os exorcismos que fossem necessários, mas não resolveu muito o problema não. Então, o senhor Mariano procura um amigo que ele conhecia, que morava na cidade ali próximo de Uberaba. Esse amigo era médium espírita, e ele então levou essa pessoa até lá, chamava Frederico Peiró. E o senhor Frederico Peiró, então, ali conversando com as pessoas, fazendo uma investigação dele, descobriu que todas aquelas pessoas que moravam ali eram médiums de efeitos físicos, e por isso aconteciam esses fenômenos. Então ele sugeriu fundar ali um local, um encontro, uma reunião,
para que pudesse estudar o fenômeno, desenvolver a mediunidade, né? Daquelas pessoas que trabalhavam ali na fazenda, que eram todas pessoas simples, pessoas humildes. E assim foi. E fundaram ali um centro rural, chamado Fé e Amor. E tinha as reuniões onde cada um dos médiuns foram disciplinando a sua mediunidade até que os fenômenos cessaram por vez. Mas, por desespero do sobrinho, Eurípides Barçanufo, o tio assume então a coordenação desses trabalhos, a direção desses trabalhos mediúnicos espíritas. O que deixou a família toda muito preocupada, porque naquela época o espiritismo era tido como uma coisa do demônio. As pessoas que se metiam ao espiritismo eram considerados loucos. E então o tio, o senhor Mariano, tinha ficado realmente louco por estar mexendo com essas práticas diferentes. E Eurípides, sempre que encontrava com o tio, ele fazia debates ali, tudo, tentando demover o tio da ideia de espiritismo. Mas o tio era firme nas suas convicções. E uma certa vez, o tio, o senhor Mariano, vai até a cidade fazer compras, e sempre que ele ia à cidade, ele se hospedava na casa de Dona Meca, na casa de Eurípides. E esse dia, então, Eurípides, sabendo que o tio ia ficar na casa dele, pede à mãe para que ela arrumasse a cama do tio no quarto dele, já pensando, né, em continuar convencendo dele em deixar o espiritismo. E não deu outra. Assim que todo mundo se separa para dormir, que fecha a porta do quarto, tudo, Eurípides começa um ataque com o seu tio, né, e um ataque de conceitos religiosos, filosóficos, tentando demover ele da ideia do espiritismo. E aquele homem que era matuto, que não tinha muita cultura, em certo momento, com toda rudeza, mas com muito carinho, muito amor, fala: meu sobrinho, meu filho, eu não tenho condições de discutir com você. Você é uma pessoa letrada, sabe falar várias línguas. Eu não, eu sou um matuto, trabalho na fazenda, mas você lê esse livro. E deu para ele um livro de presente, um livro de Leon Denis, intitulado Depois da Morte. Então, eles deitaram ali para dormir e o Eurípides resolveu dar uma olhada no prefácio da obra. Ele leu o prefácio e já gostou e continuou lendo. Naquela época não existia luz elétrica, era luz de lamparina, e o tio dormiu, acordou de madrugada, viu lá o sobrinho lendo o livro. Aí ele dormiu mais um pouco, acordou mais tarde, o sobrinho continuava lendo o livro, né? Olha, tá bom demais, né? Ele está gostando do livro. E então Eurípides acordou de manhã, aliás, nem dormiu, passou a noite inteira lendo o livro. E pela manhã, quando o tio acordou, ele sentiu que Eurípides olhava para ele já com olhares diferentes, porque aquele livro tinha trazido para ele algumas dúvidas que ele trazia com ele. Mas Eurípides era muito ligado ainda à igreja. E os padres, as pessoas da igreja gostavam muito dele, porque era uma pessoa formidável, uma pessoa que todo mundo sentia bem perto dele, uma pessoa que gostava de fazer o bem, gostava de amar o próximo. Então o padre, vendo o interesse que ele tinha, porque ele anotava ele tinha uma cadernetinha, onde ele anotava todo o sermão que o padre fazia, observações, fazia resumo, e depois ele ia estudar aqueles sermões ali, para ele mesmo. Então um padre Maia, se não me falha a memória, deu para ele uma obra, um livro, e disse para ele assim: olha, você lê esse livro aqui, mas você deixa em sigilo, porque esse livro aqui é proibido as pessoas leigas utilizar esse livro. Era um exemplar da Bíblia. Naquela época, a Bíblia só era permitido ler às pessoas do clero, os padres, as pessoas da igreja. Não era permitido que as pessoas leigas lessem, porque achava que as pessoas iam fazer confusão no entendimento dessa obra. Então, ele lia, mas quando ele lia, ele sempre tinha uma grande dificuldade em interpretar, ele não conseguia compreender à luz da Igreja Católica, aquilo que tinha de cultura religiosa, ele não conseguia compreender as bem-aventuranças. E ele voltava, perguntava para o padre também não sabia responder, e às vezes falava alguma coisa que não conseguia convencê-lo, e ele ficava sempre com aquela dúvida das bem-aventuranças. Ele vai compreender as bem-aventuranças depois, quando ele aceita o convite do tio senhor Mariano para ir conhecer as reuniões mediúnicas que ele fazia na Fazenda Modelo. Na Fazenda, desculpa, Modelo não, na Fazenda
Santa Maria, lá na cidade de Pedro Leopoldo. E ele então resolve um dia ir na fazenda e vai assistir uma reunião na casa da fazenda do tio senhor Mariano, e ali ele vai ter então a solução para conseguir entender e compreender. Mas isso é um assunto que vamos deixar para o terceiro e último bloco do nosso programa. Fique conosco, voltaremos em instantes. Voltamos ao terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, dedicado a Eurípides Barçanufo. Depois, então, de vários convites feitos pelo tio senhor Mariano ao sobrinho Eurípides, ele resolve, então, numa tarde, num dia de reunião na fazenda, e, então, participar de uma dessas reuniões mediúnicas. Então, ele convida um amigo, eles selam 2 animais e seguem para a fazenda, que ficava em torno de 14 quilômetros, mais ou menos, da cidade. Chegando na casa de um dos colonos, onde ia ser realizada nesse dia a reunião, ele teve logo um fato interessante, uma surpresa para ele, que ele viu que todos estavam presentes ali, naquela casa, mas tinha 2 lugares reservados. E ele não tinha avisado a ninguém que ele ia, muito menos que ia levar com ele uma companhia. Então ele achou já aquilo um fato interessante. Então ele entrou, sentou-se lá no local, e o tio, o senhor Mariano, começa então a fazer as leituras de preparo de ambiente, faz a prece de início, e ele então ali concentrado, sentindo já aquela energia que estava já fazendo ele ficar muito feliz, muito alegre naquele local, emocionado, então ele faz um pedido silencioso, mental. Ele fala o seguinte, que se realmente os espíritos comunicam com os vivos, ele pedia então que fosse explicado para ele ali as bem-aventuranças, e que fosse através de João Evangelista. Pouca coisa, né? E também que fosse através do médium, a pessoa mais simples ali da casa, uma pessoa que, segundo as pessoas dizem na biografia, que ele não sabia nem fazer um ó com o fundo de uma garrafa. Uma pessoa de cabeça oca, segundo dizem ali os seus biógrafos. Chamava Aristides, que fosse um intermédio de Aristides. Então começaram-se os trabalhos, feita a prece, e no momento já inicial, Aristides levanta e começa a narrar uma por uma das bem-aventuranças, explicando cada uma delas à luz da doutrina espírita. Então, o Eurípides fica totalmente comovido, emocionado, e aquilo ali seria então as respostas que ele precisava. E seria naquele momento que ele então não tinha mais como voltar atrás, se tornar espírita a partir daquele momento. E aí ele começa então a frequentar as reuniões e começa a estudar mais ainda a obra de Allan Kardec e vai disciplinar a sua mediunidade, que tinha muita mediunidade, tinha vários tipos de mediunidade, muitas delas trazidas na obra do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então ele começa a frequentar os trabalhos e começa a ser uma pessoa de muita influência nos trabalhos. Descobre que tem mediunidades raríssimas. E uma das mediunidades que ele tinha era de desdobramento. Então, às vezes ele estava na escola dando aula e os alunos dele todos eram preparados já, porque ele ensinava também o espiritismo ali no colégio para aquelas crianças, e de repente ele deitava, dobrava a cabeça para um lado, dormia, um sono profundo. Naquele momento ele estava se desdobrando. Aí ele ia em lugares, fazia cura, e quando ele retornava, ele contava para os alunos o que estava acontecendo. Os alunos, já sabendo disso, quando ele fazia assim, ele já começava também a ajudar, a fazer uma prece para ajudar no trabalho. E certa vez, ele volta desse transe e fala e narra para os alunos o que tinha acontecido. Olha, eu fui num lugar fazer um parto, que a criança estava numa posição errada de nascimento, foi um parto difícil, mas tudo foi resolvido, a criança já nasceu, a criança está bem. Só que o pai da criança não sabe que a criança nasceu, porque ele veio para cá à minha procura. E ele não sabe que eu já fui lá, mas ele vai chegar aqui, vai bater na porta, nós vamos recebê-lo, cumprimentam o homem, e ele não vai acreditar no que nós vamos falar para ele. E aí o homem chega na casa, chega na escola, bate na porta,
Eles vão, abrem a porta e o senhor fala, ó, senhor, pelo amor de Deus, vai lá em casa, que minha esposa está no trabalho de parto e está muito difícil, e a parteira não está dando conta. Naquela época fazia parto através das parteiras. Então Eurípides fala para eles, não, fica tranquilo, a criança já nasceu, eu já fui lá, já assisti a sua esposa, ela está bem, ela e a criança está bem. Não, mas o senhor foi lá como? A estrada é uma só e eu não encontrei com o senhor pelo caminho, não acreditou. Não, o senhor vai voltar comigo lá. E o Eurípides, então, uma pessoa bondosa, de coração muito grande, resolveu voltar lá com aquele senhor. Ao chegar lá, a esposa com a criancinha no colo, não, senhor, não precisa ter voltado não, eu estou bem. E aí foi assim que o marido então acreditou. Outro fato também interessante, contado na história de Eurípides, é que, certa feita, eles terminaram a reunião mediúnica, já tarde da noite, e Eurípides então perguntou ao tio, tio, onde mora aqui na redondeza, na região, um homem chamado Carlos? E o tio pensou, Carlos, não lembrou na hora, não, tem um senhor que mora Carlos, que mora aqui perto. Ah, só se for um que mora aqui por trás dessas montanhas aqui, dessa selva. Tem uma pessoa que mora ali, é uma pessoa leprosa que está ali, morando ali, porque teve que ser alijado da sociedade, então ele mora ali, fica ali, esperando o momento, né, do seu desencarne. E aí, ele disse, ó, nós vamos ter que ir lá. Vamos ter que ir lá porque está passando por dificuldade. Não, tá bom, amanhã nós... Não, amanhã não. Tem que ser hoje, porque amanhã talvez não dê tempo mais de encontrá-lo com vida. Mas Eurípides, esse lugar é um lugar perigoso, tem feras, tem animais peçonhentos ali, vamos encarar isso no escuro. Não, tio, nós não trabalhamos para Deus, nós temos que temer. Aí o tio convenceu, arrumaram 2 cavalos, pegaram ali víveres, água e levaram. Chegando lá, o Carlos estava à míngua, 3 dias que não comia e não bebia. Então deram para ele água, alimento, o Eurípides aplicou-lhe um passe e em seguida Eurípides deu um beijo na testa dele e foi a primeira cura feita por Eurípides Barçanufo. E a segunda cura foi a sua mãe. Depois que ela compreendeu o espiritismo, se tornou espírita também, era um espírito que a obsediava e ela tinha essas crises de desmaio e foi curada também através, né, do espiritismo. Então essas histórias marcantes, que tem muitas histórias que nós podemos encontrar de Eurípides, nesses casos de cura, de parto e tudo mais. Muito bem, mas aí, no dia 25 de abril de 1918, São Vicente de Paulo, que era o mentor dele desde a Igreja Católica, o convida para um passeio nas esferas mais elevadas. E ele vai naquele local maravilhoso, fantástico, e ele fica sentindo aquelas vibrações boas. E aí o São Vicente diz para ele o seguinte, meu filho, está terminada a sua missão aqui na Terra. Estamos atingindo outras esferas. Então Eurípides Barçanufo, que viveu aqui na Terra apenas 38 anos e deixou um legado maravilhoso, que até hoje a cidade em que ele viveu é visitada, tem lá ainda os cultos, toda aquela obra que ele realizou está ainda viva, lá na cidade onde ele mora, onde ele viveu. E vale a pena a gente fazer um passeio e conhecer a cidade ali que fica no Triângulo Mineiro, no interior de Minas Gerais. Então Eurípides Barçanufo desencarna em seguida, no dia 1º de novembro, vitimado pela gripe espanhola, uma gripe que assolou o mundo e que ceifou milhões de pessoas, e ele desencarnou então, mas com certeza ele voltou para as esferas espirituais, onde continua trabalhando, continua o seu legado de ajuda ao próximo. E assim, com essa história, nós encerramos mais um programa Biografia. Deixamos o convite a você que continue conosco, continue assistindo os programas da FEB TV. Um abraço e fique conosco.